Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí nesse momento. Anteriormente eu falei sobre o PowerPoint e agora eu vou falar sobre o LibreOffice Impress. A diferença entre os dois, a função deles é a mesma, porém a diferença é que o PowerPoint é um software comercial, ou seja, da Microsoft, né? Ele é pago. LibreOffice é um software gratuito. Vamos aqui iniciar ele e da mesma forma, direto ao ponto, sem muito detalhe, sem muita enrolação, para que a apresentação possa ser realizada a partir de 3 passos aí básicos, né, que a gente entende que seja interessante. Quando a gente inicia o programa, a gente tem aqui opções de layout, assim como no PowerPoint, né, que são os templates básicos aí para que sejam utilizados. Vou iniciar aqui com vou, por exemplo, iniciar este aqui, ó, abrir, tá? Da mesma forma que o PowerPoint, ele já abre um padrão já todo definido. Então assim a gente consegue também excluir, né, essas apresentações já existentes. E a gente também consegue clicar sobre ele, assim como no PowerPoint, duplicar o slide, né, para que a gente tenha um padrão, né? Quando a gente vem aqui onde está escrito, a gente consegue também alterar, né, o que está escrito. A gente consegue movimentar o objeto, né, que está aqui. E conseguimos também, assim como no PowerPoint, estar inserindo imagens, né, inserindo tudo que a gente precisa inserir para que se concretize a apresentação. Por exemplo, eu posso vir aqui em inserir, menu inserir, figura. Posso vir aqui e selecionar a figura que eu desejo inserir, assim como no PowerPoint, novamente falando. E eu consigo arrastar essa figura para dentro da apresentação. E no PowerPoint também tem 2 outros pontos básicos, que seria assim, os slides, a transição e a animação. Aqui a gente consegue, aqui do lado direito, ó, ou com a tecla Alt 6 e a tecla Alt 7, achar os menus, por exemplo. A tecla Alt 6, a gente consegue selecionar a transição, né? Ó, essa é a transição que vai existir entre um slide e outro, tá? Então Alt 6 aqui ou clicar aqui no cantinho. E agora na parte da animação, por exemplo, a gente pode selecionar a imagem, vir aqui, ó, animação, adicionar, e nós conseguimos adicionar a forma com que essa animação vai estar entrando dentro do slide, tá? Por exemplo, aqui, ó, ela vai vir dessa forma. Eu seleciono o segundo item aqui dentro do slide, faço a mesma coisa. Adicionar, eu posso selecionar a forma como que ela vai estar sendo inserida dentro desse slide, como que ela estará aparecendo, lógico que de uma forma dinâmica, primeiro, segundo, né? Vamos aqui verificar como ficou por enquanto, ó. Nós temos um slide, 2 slides. Vamos inserir, ou se eu clicar em inserir novo slide, ele vai inserir um novo slide somente, branco. Duplicar slide é o ideal, porque a gente mantém uma forma com que já é definida anteriormente. Por exemplo, ó, duplicar slide, a gente mantém um padrão, que é o ok para quem está apresentando, né? Que tem um padrão definido ali de slides. E na hora de fazer a apresentação de slide, mesmo procedimento do PowerPoint, o F5, né, ou selecionar ali para apresentação de slides. Então ele já vai vir com o que? Com as letras que estavam disponíveis no momento, a transição de slides, né, e a inserção das imagens de acordo com a animação que nós definimos, ó. Tá vendo, ó? Primeira animação, ele acessa a imagem com esta animação. Quando a gente tecla novamente, ele vai vir a segunda opção, que seria o segundo item inserido dentro do slide, fazendo a animação que nós definimos naquela sequência que foi selecionada, tá? Sair da apresentação, ESC. Então, pessoal, de forma direta e objetiva, se eu fosse passar item por item, é muita coisa. Mas para que seja realizada a apresentação de forma rápida e dinâmica, o que a gente precisa saber? Do lado esquerdo aqui são os slides. Eu consigo
criar com o template definido, ou eu consigo, por exemplo, aqui ó, inserir uma imagem, uma figura, né? Eu posso inserir uma figura que já exista, né? E essa figura, por exemplo, já selecionei do tamanho correto, tamanho certinho, mas eu posso redimensionar ela se eu quiser, né? Mas já selecionei, ó, do tamanho certinho. A partir do momento que eu fiz isso, eu posso duplicar esse slide, ele já vai vir no mesmo padrão com que já existe a figura, né? E a partir daqui, a gente consegue fazer a inserção de outra figura, né? Ó. A gente pode vir aqui fazer a inserção e ela já vai estar aqui dentro do slide, né? A partir do momento em que esse slide foi inserido com um padrão, a gente pode, por exemplo, vir aqui, ó, inserir uma caixa de texto. Você seleciona, né? E consegue escrever dentro dela. É óbvio que para quem está apresentando, pessoal, é muito interessante que esse texto ele seja visível para o espectador, para quem está assistindo, né? Porque se ele ficar pequeno demais, quando você realizar o início da apresentação, não vai estar visível para quem está assistindo. Então é muito importante esse texto seja maior e visível. Então como eu faço isso? Uma vez que o texto já está aqui, né? Eu posso selecionar o texto aqui, ó, em formatar. Eu posso selecionar formatar caractere. O que acontece? Quando a gente clica em formatar caractere, nós podemos selecionar a cor da fonte, por exemplo, o tipo da fonte, né? Tem vários estilos aqui, tem Calibri, tem Arial, Times New Roman, diversos tipos. Se ela vai ser negrito, ou seja, se ela vai ser mais forte, se ela vai ser regular, né? E também conseguimos selecionar um principal, que é o tamanho também da fonte. Eu vou colocar o tamanho 66 e dar um OK. Aí vocês podem ver, pessoal, que essa fonte já ficou num tamanho bem maior, tá vendo? Ó. Ou seja, na apresentação essa fonte vai estar muito mais visível. Considerando também uma coisa muito importante. Esse fundo aqui, ó, esse background não está adequado para essa fonte. Vocês podem observar que eu coloquei ele só como exemplo e teve bom que ele transpareceu isso. Tá confuso, tá vendo? Então não pode ser confuso para o espectador. Isso aqui não pode estar misturado fonte com detalhes e etc. Eu vou excluir o fundo aqui, ó, o background, só para que vocês vejam, ó, que agora nessa tela já ficou muito mais claro para se entender o que está escrito. E isso é o ideal, tá? Então, nesse primeiro slide eu tenho fontes grandes. Nesse segundo aqui, o ideal seria a mesma coisa, né? A gente seleciona e formata o caractere para que ele fique num tamanho adequado. Aqui está 16, ó, vou colocar no mesmo padrão 66. Eu posso fazer outras alterações, mas ok. Então, ó, tá vendo? Ele já aumentou o tamanho da fonte. Então, e essa fonte está dando um tamanho limpo, nítido, para que a pessoa possa entender o que está escrito, né? Quando nós apertamos o F5, então agora a letra vai estar bem nítida lá em cima, ó, a fonte. O efeito de transição está aqui. E lá embaixo também ficou bem nítido o que está escrito. Se eu quisesse agora colocar um efeito de animação nesse item aqui, ó, né, que entrou depois, eu poderia vir aqui na direita, animação, ou Alt mais a tecla 7. E vir aqui, ó, selecionar ele e adicionar um efeito para que ele possa aparecer com esse efeito. Ó. Tá ok, pessoal? Então esse aqui é o rápido e básico referente à apresentação utilizando o LibreOffice. Nós vimos do lado esquerdo que temos que ter um modelo padrão, né, para que fique legal, para que fique bacana. Nós vimos que conseguimos alterar as fontes e inserir caixa de texto e alterar os caracteres da forma que nós queremos. Nós vimos que do lado direito temos aqui a transição de slides ou Alt 6, que é o efeito entre um slide e outro. E nós vimos também a animação ou Alt mais 7, que seria a forma com que esses itens vão sendo inseridos dentro da apresentação com um efeito determinado. Relembrando mais uma vez, pessoal, que não basta ter um slide bonito.
A desenvoltura com que o apresentador vai apresentar é muito importante. A forma com que ele se comunica com o público também é muito importante. O conteúdo da apresentação e a apresentação padronizada, clara, com fontes de forma que a pessoa consiga entender bem, né? E o conteúdo seja absorvido de forma clara e objetiva, tá? Essa foi a apresentação rápida e dinâmica e direto ao ponto. Muito obrigado, pessoal, e valeu!